Bom, as consequências dessa decisão para o Brasil estiveram na pauta de um encontro entre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o embaixador britânico, Alexander Ellis. A Raquel Portoalegre está acompanhando esse assunto. Raquel, boa noite. Qual foi o resultado desse encontro? Oi, Leilane, boa noite para você, boa noite a todos. O encontro durou aí cerca de 40 minutos, ele já estava agendado há algumas semanas. O embaixador do Reino Unido, Alexander Ellis, foi britânico, chegou aqui pontualmente às 5h30 da tarde e saiu ali por volta de 6h10, conversou com os jornalistas aqui na descida, quando ele saiu para ir embora. E ele disse o seguinte: primeiro ele falou sobre o referendo, falou que essa é um sinal da democracia britânica, que segundo ele é uma democracia muito sólida, e sobre a relação com o Brasil, ele falou o seguinte, que ele acredita que isso pode, inclusive, ampliar alguns acordos que o Brasil tem, que alguns acordos de colaboração em algumas áreas podem se estreitar, a exemplo das áreas de infraestrutura. Ele falou também de projetos verdes. Ele falou, inclusive, sobre a relação comercial, que ele disse que é possível que se avance, se estreite até mesmo ainda mais. Ele foi questionado pelos jornalistas sobre a questão da imigração. Eu ouvi aqui pelo ponto que você conversou com alguns brasileiros que moram lá na Inglaterra e ele disse que é o seguinte, que por enquanto nada muda. Ele foi até bastante simpático em relação a esse questionamento. Ele falou que a Inglaterra tem uma tradição de abertura muito grande e que desde a década de 60, quando Gil e Caetano foram para o Reino Unido, que eles recebem os brasileiros muito bem, que portanto ele diz que pretende e espera receber mais talentos, que ele diz que tem muito aqui nesse país, no Brasil. Então, ele foi bastante simpático, pelo visto, pelas declarações dele, as relações tendem a se estreitar, pelo menos é o que sinalizou Alexander Ellis aqui na descida, quando saiu desse encontro com Henrique Meirelles. O ministro da Fazenda não deu nenhuma declaração, não deu entrevista, mas logo no início da tarde a Fazenda divulgou uma nota em que disse o seguinte, que o Brasil está preparado para atravessar com segurança períodos de instabilidade externa. A situação do país, segundo a nota também, é de solidez e que o Brasil tem um expressivo volume de reservas internacionais. O Ministério das Relações Exteriores também hoje, no meio da tarde, divulgou uma nota dizendo que o governo brasileiro recebe com respeito o resultado desse referendo e que confia que isso não vai deter o processo de integração europeia nem o espírito de abertura ao mundo. Sobre a União Europeia, a nota diz o seguinte, que Brasil e União Europeia têm parceria de quase 10 anos, vai completar 10 anos de parceria e que o país quer levar adiante essa relação. Já na nota em relação à parceria do Brasil com a Inglaterra, a nota diz o seguinte, que o país também quer manter estreitas relações com o Reino Unido. Portanto, essa foi a resposta do país, né, a resposta oficial, então, do governo brasileiro em relação a essa notícia que, como você bem falou, hoje dominou o noticiário, Leilane. Obrigada, Raquel. Muito obrigada.